Olha aí o momento marcante da prova, o momento marcante do quali pro GP de Magione, aqui na Itália. Matheus Brasil tava com problemas ali nos boxes para parar e trocar os pneus, os engenheiros não querem trocar os pneus. Ele sai, ele vai dar ré, ele vai dar ré. Ele vai dar ré que a gente conhece. Matheus do Brasil dá ré perfeitamente. Vai dando ré, que persistência, que dedicação. Olha a persistência dele. Ele foi e conseguiu parar para trocar os pneus, venceu o bug do Assetto Corsa para conseguir essa parada extremamente decisiva. E olha, não é para menos, ele conseguiu ali trocar os pneus para novos slicks, já que ele não tinha conseguido fazer uma volta tão boa, e lá vai ele. Lá vai Matheus Brasil para começar a sua volta de aquecimento para sua volta do tudo ou nada. Tiver os outros adversários já correndo, a pista aqui já está numa temperatura muito aceitável, já está numa temperatura muito mais agradável para os carros, para os pneus. O grip é alto, é altíssimo aqui no circuito de Magione. O tempo é maravilhoso, o tempo está aberto, né? E a previsão é para a corrida com o tempo aberto também. Matheus Brasil aproveita ali, vai pegando o vácuo do seu adversário. Que chega a informação pra gente é Stefano Lavezzi, né? Stefano Lavezzi que vai se aquecendo para sua volta também. Vem Matheus Brasil logo atrás, ele quer abrir sua volta. Os dois vêm chegando para o setor mais rápido do circuito, um setor bem complicadinho também. Vem Matheus Brasil, Stefano Lavezzi, os dois logo um atrás do outro. A gente vem passando por alguns setores e essas câmeras são sensacionais, pegando um take melhor que o outro aqui pro quali de Magione. Matheus Brasil vem passando na reta dos boxes, passa na reta dos boxes. Matheus Brasil, lá vem ele para começar a sua volta. E parece que vai pegar tráfego do Stefano. Será que o Stefano vai dar trabalho? O Matheus vem pegando o vácuo, isso pode ser importante para uma volta boa. Ele vem fazendo até o momento uma volta muito boa, abusando bem das zebras. E agora é a parte que o Matheus estava mais pecando, toda a parte do circuito, mais perdendo tempo, e vem perdendo tempo. Parece que a Abarth não se achou nesse setor. Lembrando que a gente está no GP italiano, a gente está na casa da Abarth. Matheus não pode decepcionar, a equipe não pode decepcionar, mas parece que o carro não responde direito. Vem Stefano agora, é a vez do Stefano de pegar o vácuo de Matheus Brasil. Stefano pega todo o vácuo, o Matheus vai tentando ser rápido, vai tentando pegar ali o máximo das zebras que ele consegue. Vem com tudo, sai com tudo. Ele vem aproveitando cada milímetro quadrado do circuito de Magione. Mas lá vem ele, vamos lá, vamos ver. Ele vem chegando na reta dos boxes, vem chegando para a linha de chegada. Vamos ver qual foi o seu tempo. Infelizmente a gente já esperava P6, Matheus Brasil fecha em P6 o nosso quali. Não foi o esperado, um quali difícil, mas enfim. Matheus Brasil P6, senhoras e senhores. Infelizmente para o nosso GP de Magione aqui no modo carreira do Assetto Corsa, Matheus Brasil só pega a sexta colocação, que não é tão ruim, mas conferindo agora, dando um pulinho em todas as colocações, a gente tem Brenton Gates, que teve uma corrida péssima no último GP da Holanda, uma péssima qualificação, uma péssima corrida, e agora vem para dar a volta por cima e fazer a pole position, que vai a casa de 1,94, um tempo muito baixo. Parece que a equipe de Brenton Gates se achou, se encontrou aqui no GP italiano. Sven Jäckerberg também não teve um GP muito bom no último fim de semana, vem para a segunda colocação. Leon Schwartz também, hoje foi o dia que os humilhados foram exaltados, hein? Leon Schwartz na terceira posição, com 1,96. Logo depois a gente vem, Luciano Molino, brasileiro, chega na quarta posição para o nosso quali. David Lewis na quinta posição, Matheus Brasil em sexto, Stefano Lavezzi em sétimo. Stefano, que teve um quali difícil também aqui em Magione. Curtis Nador em oitavo, Rony Maioni na nona posição e Sebastiano Cozzi na décima colocação. Vamos ver aí que o Stefano vai largar coladinho no Matheus. Vamos ver no que isso vai dar. Vai começar o GP de Magione aqui na Itália. Nesse dia ensoladíssimo, dia muito bonito aqui na Itália. Matheus Brasil larga bem, lá vem Stefano.
Vem, Stefano, mas Matheus Brasil vai tentando intimidar Stefano. Stefano intimida Matheus Brasil. É um intimidando o outro, é um jogo de intimidações. Matheus Brasil recupera a sua posição de largada. E olha aí os outros bobeando. Os outros bobeiam, o Matheus aproveita. Olha aí, Matheus Brasil, meu Deus do céu. Quem enganchou ele? A asa traseira e parte lateral do seu chassi danificados. Porque foram enganchados ali por um dos pilotos da Freca. A gente não sabe qual deles, não apareceu ali pra gente. Provavelmente foi David Lewis, alguém assim, Stefano. Não, Stefano já passou, provavelmente foi David Lewis. David Lewis. Simplesmente, senhoras e senhores, bateu ali em Matheus Brasil. Vamos ver se vai ter punição. São 9 voltas aí pela frente, 9 voltas acirradíssimas no GP mais travado, que ocupa aí a zona na vida real, que era para ser o GP da Hungria. Como aqui não tem GP da Hungria, a gente substitui por GP de Magione, na Itália, que substitui muito bem, inclusive, o GP da Hungria. É um GP curto, muito curto, as voltas passam muito rápido. A gente já está na segunda volta, ó. A gente acabou de começar, já estamos na segunda volta, e é um GP muito travado, então ele substitui muito bem. É praticamente um kartódromo gigante, né, para esses carros que já são um pouquinho maiores aí da Freca. Vem Matheus Brasil e faz a ultrapassagem. Linda manobra para cima de Luciano. É Luciano ou é David Lewis? Eu não sei se é o Leon. Eu acho que a gente tinha batido com o Leon e agora a gente está no David Lewis. É porque a tabela atualiza por volta, pessoal. Não atualiza instantaneamente. Aqui vocês acham que é igual a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1? Não. Aqui, meu amigo, é raiz. Aqui a tabela só atualiza volta a volta. E o Matheus vem melhorando sua volta muito bruscamente, inclusive falar em volta a volta, hein? Vai melhorando aí 5 segundos da sua própria volta, isso porque o Matheus ainda tá numa volta, ainda tá bem encaixotado, né? Bem travado aí com os adversários na frente, não tem pista livre, tem ar sujo, um monte de fatores aí. Matheus Brasil bate, inclusive, com o seu adversário. É difícil fazer a volta mais rápida assim, mas ele vem para conseguir. Ele vem para conseguir esse feito. Matheus Brasil vem, joga de lado, vem por dentro, vai para preferência. Matheus Brasil vai pro tudo ou nada e ultrapassa, assumindo a terceira posição. Acho que ele assume o pódio. Matheus Brasil acaba de assumir o pódio do GP de Magione. Acaba de assumir o pódio, mais combustível que ele tem. Já estava tendo problema de combustível e agora o problema já ajeitado aí pela Abarth. Praticamente uma garantia de bom resultado. Vamos ver se de vitória. Matheus Brasil sai muito bem e vem se aproximando de Sven Deckermeyer. Vem se aproximando da diferença do seu próprio tempo da última volta de 6 décimos. Vem Matheus Brasil, parece que vai pro tudo ou nada, parece que vai pra ultrapassagem. Não ultrapassa. Matheus Brasil resolve ser otimista ali, mas com muita calma, muita paciência, que a gente sabe que vai ser difícil. O Matheus vai talvez ameaçar ele na reta principal, na reta dos boxes. Vem Matheus Brasil tentando aplicar X, tentando ganhar vantagem. Lá vem ele. Matheus Brasil pega um pouquinho da zebra e ele mantém a posição. Sven Deckermeyer, um exemplo de ministro da defesa, Sven, que realmente é um dos pilotos que mais se defende bem, mas agora não tem jeito. Matheus saiu muito melhor e saiu por fora. Sven deixou caro para Matheus Brasil. Vamos ver se o Matheus consegue fazer a manobra. Matheus Brasil vem para a segunda colocação do GP de Magione. E essa batalha épica entre Matheus e Sven foi o suficiente para o distanciar do Brenton, que é o primeiro colocado. Matheus que vem com o carro danificado, seu assoalho, a parte do assoalho de esquerda está danificada, a parte traseira e a parte frontal agora estão danificados também. O Matheus agora tem problema de downforce. Vai além do problema de combustível, o vazamento de combustível começa a acontecer também. Ou seja, o Matheus agora tem outros problemas, outras preocupações para chegar também no Brenton, já sabendo disso. E parece que o Brenton vai aumentando a sua vantagem, mas Matheus vem para melhorar a sua volta. 1:10. Matheus está chegando ali nos tempos da pole. Está chegando perto dos tempos da pole position, Matheus Brasil.
Eu, se fosse o Brenton, ficava atento, que Matheus Brasil faz a volta mais rápida. Eu tava falando, eu já ia dizendo que o Matheus estava fazendo a volta uma volta melhor que a outra, e vem para melhorar novamente sua volta. Vem colocando, lógico, menos tempo agora, mas vem colocando. E essa é a questão, é quando ele coloca tempo. O que importa é colocar tempo, a gente tá na freca. Matheus vem já pegando um pouquinho do vácuo do Brenton. O Brenton não tá nem aí, vai dando vácuo para Matheus. Vai dando vácuo, ele não quer sacrificar o seu traçado. Matheus Brasil de longe nunca faria isso, com certeza sacrificaria o traçado numa situação dessa para não dar vácuo. E a gente sabe que pilotos como Max Verstappen costumam fazer essa estratégia do zigue-zague para não dar vácuo para o adversário de trás. Matheus é um desses caras. Mas lógico, quando ele é líder. Matheus agora já vem pegando um pouco mais do ar sujo do Brenton. E a gente vem para encerrar a quinta e começar a sexta volta. A gente já está encerrando o GP de Magione. Já encerrando o GP aqui na Itália. Um GP extremamente importante, extremamente decisivo. O Matheus faz um 10-3. Novamente um tempo mais rápido. E vem se aproximando. Brenton faz uma péssima saída de curva, o Matheus sai muito melhor, muito mais rápido e vem para tomar a liderança do GP de Magione. Ele defende ali até o último do segundo tempo, mas essas áreas de travadas ajudam o Matheus Brasil e ele vem para se redimir do GP de Magione da Fórmula 4 italiana, onde ele chegou em P3 e agora ele vem para P1. Vem para P1, é a primeira vez que o Matheus lidera o GP de Magione nas categorias de base. E com um carro muito parecido com o da Fórmula 4 italiana, que é o carro da Freca. Carro praticamente semelhante. Matheus Brasil vem chegando com um traçado espetacular. Com o melhor traçado aí de todos os pilotos, com toda certeza. E lá vem ele, sem cansar, incansável, fazendo estratégia nos boxes, lá no quali. Foi dando ré até os boxes só para conseguir trocar os pneus para novos pneus, para contar a regra, né? Para contabilizar a regra, para respeitar a regra de entrar nos boxes, trocar o pneu e depois fazer uma volta completa para só aí trocar o pneu. O Matheus conseguiu burlar essa regra de forma respeitosa, mas de forma genial ao mesmo tempo, para conseguir trocar os pneus, o que foi uma coisa genial. Ou seja, desde o início do fim de semana, Matheus Brasil mostrando-se um gênio nas pistas da Freca. E o Matheus, olha aí, ele não dando vácuo de longe. Tem muita maldade, Matheus Brasil, mas muita maldade, que bem de longe o Matheus já não dá um pouco do vácuo que seria dado para o Brenton. Ou seja, Matheus já aí mostrando ser muito duro com seus rivais, que se a Freca é dura com ele, ele também é duro com seus rivais, duro com a Freca. Mostrando todas essas genialidades, misturando a malandragem de Nelson Piquet e a genialidade de Ayrton Senna nas pistas. É um brasileiro que vem nas categorias de base. É bom a gente ficar de olho aberto. Já aqui na Freca já é importante ficarmos de olhos abertos. Olha aí, 1:10.2. Matheus Brasil faz 1:10.2. Melhor volta aí do circuito, já coloca 4.7 para cima de Brenton. Vamos ficar de olho, oitava e penúltima volta. A gente vem entrando agora no ritmo da última volta, da nona e última volta. E vamos ver onde essa história vai dar. Vai pegando a parte suja da pista para não dar, só para não dar vácuo para os seus rivais de trás. Cara, é uma coisa genial. É um cara genial este dentro das pistas. Dentro e fora das pistas. Mas dentro ele tá dando exemplo hoje, Magione, vendo para se recuperar, para se redimir, para se desensibilizar do GP de Magione e dos outros GPs que ele não ganhou. No caso do GP que ele não ganhou nessa temporada da Freca, foi o GP de Spa. Tá aí o Matheus se redimindo, tanto de Spa quanto de Magione da temporada da Fórmula 4 italiana. Matheus aproveitando para pegar dois coelhos numa cajadada só. E vem para começar a última volta, a nona e última volta do GP de Magione. Matheus Brasil vem pouco a pouco, contornando. Ele não tá nem aí mais pro sentido de marchas. Não tá nem aí. Ele só quer finalizar o GP, poupando o carro, poupando o motor, porque ele sabe que esse motor vai ser importante para as próximas corridas.
Inclusive, próxima corrida GP de Silverstone. Imperdível, você não vai perder esse GP aqui na Cosmic Games. Se inscreva já, ativa o sininho para não perder os próximos GPs dessa série que a gente tanto ama, a série Carreira, aqui no canal do Assetto Corsa. E vem muito mais. É a saga completa de Matheus Rumo, saindo da Fórmula 4 italiana, indo até a Fórmula 1. Passando da Fórmula 4 italiana, indo para Freca, que ele tá agora, vai para a Fórmula 3 depois, Fórmula 2 e chega na Fórmula 1. E vamos ver como ele chega na Fórmula 1. Matheus Brasil, só faltou uma curva, somente uma. Ele vem na pontinha dos dedos fazendo zigue-zague. Matheus do Brasil vence. Ó, exagera ali, nossa senhora. Matheus muito empolgado, vem, encerra na primeira posição, é ganhador do GP de Magione pela primeira vez na sua carreira. Um marco que a gente queria muito que acontecesse é real. Matheus em primeiro, Brenton em segundo, Sven Ackermann em terceiro, Luciano Molina na quarta posição, nosso brasileiro, David Lewis em quinto, Stefano Lavezzi, o principal rival da temporada da Fórmula 4 italiana de Matheus Brasil, e um pouco da freca na última corrida, chega apenas na sexta posição, bem longe de Matheus Brasil, Leon Schwartz na sétima posição, Curtis Nadon em oitavo, Rony Maioni em nono e Sebastiano Cozzi, italiano, na última colocação. Que tenebrosa corrida para os italianos, mas que maravilha de corrida para a equipe italiana, Abate. Bom, amigos, nós encerramos a primeira metade, aliás, quase a primeira metade da temporada. Vamos ver, vamos subir um pouquinho mais aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Aqui, ó. Já encerramos, de certa forma, a primeira metade. Agora, a gente começando o GP de Silverstone, a gente já entra na segunda metade, né? Após o GP de Silverstone e GP de Imola, a gente já entra na segunda metade. Então agora a gente está na metade, exatamente a metade da temporada. Silverstone e Imola são exatamente a metade da temporada. E Silverstone, tanto Silverstone quanto Imola são corridas imperdíveis, você não vai perder. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder então esses próximos episódios e os outros vídeos fantásticos aqui na Cosmic Games. Se você tiver alguma sugestão, já comenta aí. Pessoal, primeira posição ainda na tabela, a gente estica a nossa vantagem para 47 pontos, Stefano vai ficando em 31, Brenton em 30 pontos, Sven Ackermann em 29 e Luciano Molina em 26 pontos, né? Agora a gente vê a galera já começando a desempatar, a gente só tem empatado Rony Maior na sétima posição e David Lewis na oitava posição, ambos com 21 pontos. Já ia falando que Sebastiano Cozzi e Leon também estavam empatados, mas não. É impressão minha, né? Os caracteres ali estão com uma fonte meio difícil de ler. Mas, para quem não sabe, Sebastiano Cozzi está com 19 pontos e Leon Schwartz na última posição com 18 pontos, sendo os dois últimos pilotos aí. A gente tem Curtis Nador com 22 pontos na sexta posição. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu. We are Cosmo, a gente se vê em Silverstone.